Hoje é um dia muito especial porque é Dia do Cinema Brasileiro. E é claro que para comemorar essa data super especial, eu separei uma listinha de alguns filmes super importantes na história do cinema nacional e também alguns dos meus favoritos. O primeiro filme dessa lista é o Vidas Secas, de 1963. Ele foi um dos principais filmes da primeira fase do cinema novo, que aconteceu ali entre 1960 até mais ou menos 72. Eu parei para dar uma pesquisadinha sobre esse momento histórico do cinema e fiquei impressionada com como ele é interessante. Ele foi super influenciado por movimentos subversivos, como por exemplo o neorrealismo italiano. A gente pode então compreender que o movimento do cinema novo veio ali para se opor ao cinema tradicional brasileiro ali da década de 50, que basicamente reproduzia o modelo hollywoodiano de musicais, chanchadas, e então esse movimento chegou para trazer uma novidade, uma coisa mais brasileira para as nossas telas. Os filmes começaram a reproduzir cada vez mais a estética da fome, começaram a falar de desigualdade social e foram se tornando cada vez mais políticos. É claro que o filme é uma adaptação do clássico literário nacional Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então vamos falar da história do filme, porque até agora eu falei e nada de sinopse, né? O longa se passa em 1941 e conta a história de uma família que vive em constante fuga pelo Nordeste, buscando meios de sobreviver. Eles finalmente acham um lugar para ficar, mas depois de um ano de muito trabalho e muitas dificuldades, eles percebem que a miséria ainda insiste e que tem uma nova seca se aproximando. Eu achei fundamental começar essa lista com esse filme, porque além de ser uma adaptação de um clássico maravilhoso e super importante na história literária do Brasil, ele foi também o único filme brasileiro a ser indicado pelo Instituto Britânico de Cinema como uma das 360 obras fundamentais para a composição de uma cinemateca. E, em novembro de 2015, ele entrou para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Então esse é um filme que traz uma temática da miséria, da pobreza, da falta de esperança, da dificuldade que muitos brasileiros estavam vivendo naquele momento e ainda vivem hoje. Não é um filme fácil de assistir, é daqueles filmes que são super importantes. Eu acho que vale a pena você separar um tempinho como estudo e sentar para assistir esse filme, por causa da narrativa, por causa desse movimento que era tão novo no Brasil, sabe? Eu acho muito legal, nós que somos uma geração mais nova, entrarmos em contato com o que foi produzido naquele tempo, com as pessoas que estavam quebrando barreiras, que tinham algo a dizer, que estavam se impondo a tudo que estava acontecendo no país naquele momento. O segundo filme é A Falecida, de 1965. Ele conta a história de Zulmira, interpretada por ninguém menos que Fernanda Montenegro, que vai a uma cartomante e recebe notícias que a deixam um tanto quanto inquieta. Ela, que está vivendo problemas de saúde, começa a fazer os preparativos do próprio velório e quer, assim, algo que vá marcar a cidade, que as pessoas nunca se esquecerão. Então, ela pede ao marido, que está desempregado, interpretado pelo Ivan Cândido, para tratar todos esses custos do funeral com um homem misterioso chamado João Guimarães Pimentel, que é interpretado pelo Paulo Gracindo. O marido vai sem entender muita coisa e acaba descobrindo que Zulmira e esse homem misterioso têm vários segredos que ele não poderia imaginar. O filme é dirigido por Leon Risman e também é uma adaptação, só que dessa vez de Nelson Rodrigues. Eu resolvi falar desse filme por alguns motivos. Primeiro, porque ele é muito bom. Segundo, porque ele também entrou para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Mas o principal motivo para esse filme estar aqui é porque ele é a estreia de Fernanda Montenegro nos cinemas. É isso mesmo, foi a primeira vez que Fernanda Montenegro apareceu numa tela de cinema e eu vou te contar que ela chegou com o pé na porta dizendo a que veio. Eu assisti o filme considerando, assim, como outra atriz naquela personagem provavelmente mudaria tudo. Gente, mudaria tudo. O texto tá lá, tem a mensagem do texto, mas o subtexto da Fernanda Montenegro é bom demais. Ela é uma personagem que com outra pessoa, outra atriz ali, poderia se tornar muito vulnerável, poderia ser muito delicada e inspirar em quem está assistindo talvez pena, uma compaixão de todo o contexto, sabe? Da questão psicológica que ela tá passando naquele momento. Mas com a Fernanda Montenegro, não.
Apesar de tudo ser, da história ser sensível, a Fernanda transmite muita força, sabe? Muita decisão. Então eu fiquei assistindo e pensando, em momento nenhum eu tenho pena dessa personagem, sabe? Apesar dela estar doente, apesar dela estar numa situação ruim, eu olho e eu acho ela extremamente forte. Então eu acho que é o tipo de coisa que só a Fernanda Montenegro consegue fazer. Ela tem as microexpressões maravilhosas, aqueles olhos gigantescos maravilhosos que passam tantas mensagens, sabe? Que falam tanto pela personagem. Vamos dar um salto temporal e falar de Bye Bye Brasil, de 1979. O filme conta a história de Salomé, interpretada pela Beth Faria, Lorde Cigano, interpretado pelo José Wilker, e Andorinha, interpretado pelo Príncipe Nabor. Eles são 3 artistas itinerantes que viajam o Brasil na caravana Holiday, fazendo espetáculos para pequenas cidades que ainda não têm nem acesso à televisão. Por uma das cidades que eles passam, eles acabam conhecendo Cisso, que é interpretado pelo Fábio Júnior, e Dasdô, que é a esposa dele, que é interpretada pela Zaira Zambelli. Juntos, os 5 atravessam a Amazônia pela rodovia Transamazônica, que é nova na época, e chegam até Altamira. O filme foi dirigido por Carlos Diegues e é considerado por muitos uma das principais obras da década de 70. Além de mostrar um trabalho excelente por parte dos atores ali protagonistas, inclusive dizem que é um dos principais papéis da carreira do José Wilker, e eu concordo, ele tá muito bem, pra mim ele é o destaque do filme, mas um outro destaque é como o filme mostra comunidades brasileiras de pequenas cidades do interior do Norte e Nordeste. Ele acaba mostrando pessoas que ficaram à margem do progresso e desenvolvimento que os líderes políticos daquela época tentavam demonstrar, sabe? Todo aquele progresso que o país estava vivendo e que uma boa parte da população não tinha nenhuma participação. Se eu fui discreta demais e você não entendeu, eu tô falando da ditadura militar. E se você aí ainda está se perguntando mais um motivo para assistir esse filme, eu posso dizer que a trilha sonora tem participação de Roberto Menescal e Chico Buarque, que fez a principal música do filme, chamada Bye Bye Brasil. Agora vamos falar de Central do Brasil, porque não tem como falar de filme brasileiro sem citar esse ícone. Ele conta a história de Dora, interpretada por Fernanda Montenegro, que trabalha escrevendo cartas para pessoas analfabetas na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Ela conhece um menino chamado Josué, interpretado pelo Vinícius de Oliveira, e ele acaba de perder a mãe. Então ela resolve ajudar esse menino, que não conhece mais ninguém no Rio de Janeiro, a ir para o Nordeste para tentar reencontrar o pai. E eles vivem uma bela jornada, uma construção de relação e de afetividade durante esse trajeto. O filme, que foi dirigido pelo Walter Salles, ele me impressionou muito porque ele apresenta a classe trabalhadora como um personagem do filme, sabe? E isso fica explícito em vários momentos. Eu acho incrível também como ele aborda temas como o abandono, como as barreiras da afetividade, como religiosidade. E é impossível não se emocionar com essa história. Ele é uma jornada afetiva, ele é uma jornada emotiva. Eu acho incrível como a personagem da Fernanda Montenegro tá longe de ser uma pessoa perfeita, sabe? Todo mundo ali tá numa zona cinza, ela tem suas dificuldades, ela tem os seus momentos, e ainda assim ela é uma personagem extremamente amável, extremamente relacionável. Apesar de ter uma história linda, um roteiro muito bem construído, tudo muito bem feito, eu acho que é fraco analisar esse filme com a racionalidade, porque ele é um filme que vai muito pro campo emocional. Então, é claro que eu chorei. Eu acho que se você não chora assistindo Central do Brasil, você não tem um coração. Então, vale um exame, porque não dá. E para confirmar como o filme foi incrível, ele foi aclamado pela crítica, ele foi exibido no Festival de Sundance de 1998, ele foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, ele ganhou BAFTA, ele ganhou Globo de Ouro, Urso de Ouro pro filme e Urso de Prata para Fernanda Montenegro, e muitos outros prêmios, só que o que a gente se lembra mesmo e o que a gente nunca vai perdoar é a Fernanda não ter ganho aquele Oscar. A gente sentiu, aquilo foi pior do que o 7-1. Em entrevista para o portal UOL em 2018, Fernanda Montenegro disse: "Eu acho que o que o filme tem de mais bonito 20 anos depois é esse demorado adeus de uma humanidade que se encontra, que se ampara e que sai de lá renascida." Agora vamos falar do clássico amado O Alto da Compadecida.
Nele a gente acompanha a história de João Grilo, interpretado pelo Matheus Nastergalli, e Chicó, que é seu amigo, interpretado pelo Selton Mello. Eles dois têm uma amizade muito legal. O João Grilo é um cara super mentiroso, super sagaz, que sabe se virar em qualquer situação, extremamente inteligente. E o Chicó é um cara muito covarde, então essa amizade fica muito engraçada. Eles vivem no vilarejo de Taperoá, no interior da Paraíba, e passam por muitas dificuldades. Eles têm que improvisar para conseguir as coisas básicas da vida, então eles têm que enganar muita gente, estão sempre enrolados numa trama complicada e a gente acompanha isso tudo de muito pertinho. No final, Fernanda Montenegro chega como uma solução divina para a vida desses dois. Eu acho importante dizer que esse é o terceiro filme dessa lista com a Fernanda Montenegro, então essa mulher é basicamente a história do cinema nesse país. O filme é baseado na peça de teatro escrita por Ariano Suassuna em 1955. E também é muito legal porque no filme eles acabaram misturando e trazendo elementos de outras duas obras de Ariano Suassuna, que são Santa e a Porca e Torturas de um Coração. O filme acabou levando mais de 2 milhões de pessoas ao cinema e se tornou o filme mais visto de 2000. Eu gosto muito do Alto da Compadecida, eu acho essa história incrível. Eu gosto muito do Ariano Suassuna, ele dizia que ele era um autor de muitas obras e poucos leitores, com exceção do Alto da Compadecida, que todo mundo amou e se tornou um grande fenômeno no país. Se por um acaso você ainda não viu esse filme, o que eu acho muito difícil, mas se você ainda não assistiu, corre e assiste, porque vai valer a pena, é um filme muito bom, que vai te causar várias emoções e que vale muito a pena. Agora vamos para 2002 e vamos falar de Cidade de Deus. O filme conta a história de Buscapé, que é um menino pobre, negro, muito sensível, que cresce no meio de muita violência na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Com muito medo de seguir o destino de alguns de seus amigos e acabar caindo no ciclo da violência, ele começa a procurar outras formas de viver e acaba encontrando a paixão na fotografia e transforma isso em profissão. E é através dos olhos dele que a gente enxerga uma parte desse filme e a gente enxerga uma parte dessa realidade. Ele é uma adaptação do livro de mesmo nome do Paulo Lins e foi dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund. Cidade de Deus foi muito enaltecido pela crítica e é considerado como um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Vale também dizer que ele foi o único filme brasileiro indicado em 4 categorias do Oscar: melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor edição. E se você já assistiu e você gosta muito desse filme, vale também assistir o filme Cidade de Deus, 10 anos depois, que é um documentário sobre todo esse tempo entre as duas obras, o que aconteceu com aquelas pessoas que fizeram, que estiveram envolvidas no filme, como muita coisa foi feita. Então fica essa diquinha extra que vale muito a pena. Agora a gente dá um salto temporal e vai para 2015 falar de Que Horas Ela Volta. No filme, a pernambucana Val, interpretada pela Regina Casé, ela precisa deixar sua filha Jéssica, interpretada pela Camila Márdila, em Pernambuco e se mudar para São Paulo atrás de melhores oportunidades para poder sustentar a filha e para poder dar um futuro melhor para ela. 13 anos depois, ela ajudou a criar o filho dos patrões e ela mora integralmente com eles quando a filha liga dizendo que está vindo para São Paulo para ficar com ela porque vai prestar vestibular. Os patrões de Val acabam recebendo ela de braços abertos, mas as coisas começam a mudar um pouco quando fica muito claro que ela não conhece e não dá muita atenção para essas regras não ditas sobre a filha da empregada nesse contexto. Esse filme recebeu críticas muito interessantes e eu acho que ele é importante para todos nós, porque ele debate essas regras não ditas que muitas vezes são coisas que a gente não deveria aceitar, mas a gente aceita e a gente convive e a gente reproduz. E isso é muito danoso e é muito ruim, tanto pra gente quanto para as pessoas que estão à nossa volta. Sempre tem a galera que acaba perdendo mais com isso, sendo mais prejudicada, que no caso ali é a personagem principal, é a Val, que se submete a humilhações e comportamentos inadequados e ela nunca prestou atenção e ela nunca percebeu tanto quanto no momento que a filha dela chega e começa a bater de frente com esses padrões esperados, com esses padrões de comportamento esperados delas. O drama de 2015 foi escrito e dirigido por Ana Mui Laerte e também foi exibido no Festival de Sundance, nos Estados Unidos. Também em 2015 ele foi eleito como um dos 5 filmes estrangeiros mais importantes do ano pela National Board Review. No mesmo mês ele também entrou para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E por último, vamos falar de um filme novinho de 2019 chamado Bacurau.
Bacurau se passa no futuro próximo, no qual a pequena cidade do oeste de Pernambuco lamenta a perda da grande matriarca Carmelita, que é interpretada pela Lia de Itamaracá. Alguns dias depois, os habitantes da cidade começam a perceber coisas estranhas acontecendo, como, por exemplo, drones no céu e estrangeiros chegando na cidade pela primeira vez. Eles tentam entender o que está acontecendo enquanto criam coletivamente um meio de defesa. Fica muito claro que eles precisam se unir para resistir a tudo aquilo que está acontecendo ali. O filme é de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e é super interessante porque transita por vários gêneros. Ele tem drama, faroeste, terror, gore, ficção científica. O filme é incrível porque ele levanta questões muito importantes como brasilidade, resistência, questões sociopolíticas que são extremamente importantes, extremamente atuais. Mas apesar de flertar com a nossa realidade e levantar reflexões sobre coisas que a gente está vivendo hoje, esse filme é muito impressionante porque ele aponta para o futuro. Para mim, a meu ver, ele acena tanto para o futuro que a gente gostaria, que é um futuro no qual existe uma coletividade, um futuro que as pessoas se ajudam, a forma como a comunidade de Bacurau convive e compartilha as coisas, sabe? Tem cenas, são momentos pequenos e que, se você estiver atento assistindo, você vai percebendo que mostram a cultura daquele local. Mas o filme também acena para o futuro que a gente tem medo e que a gente não quer, que é um futuro de uma brasilidade diminuída, que é um futuro de uma invasão estrangeira, tanto culturalmente, quanto politicamente, quanto economicamente. Então, eu acho que o filme ele tem esse poder de se comunicar tanto com o presente quanto com possibilidades diferentes de futuro. Para mim, Bacurau é um dos filmes mais importantes da nossa história recente, justamente por causa disso tudo que eu falei, por causa todo esse diálogo que ele faz. Muita coisa que acontece hoje na política nacional, internacional, muitos movimentos que aparecem, nacionalistas, movimentos presidentes andando com bandeiras de outros países. Tem um monte de coisa assim que eu fico olhando e eu lembro de cenas e eu lembro de falas de Bacurau, de tão atual que ele é, de tanto que ele ficou comigo, sabe? Eu acho que Bacurau tem esse poder, que o filme acaba, mas ele não termina. Ele acaba, mas ele fica ecoando dentro de você e toda hora você pensa numa coisa nova, pelo menos é assim pra mim. Se você ainda não assistiu Bacurau, eu super recomendo, porque pra mim ele se tornou uma referência, sabe? Tanto de cinema quanto de discussão da nossa realidade, do nosso futuro. Então, Bacurau é um grande filme e vale a pena, então assista. É isso, pelo tempo que eu tô aqui gravando esse vídeo, eu tô imaginando que ele tá ficando gigantesco. Agora eu quero saber de você, qual o seu filme favorito brasileiro? Qual o filme assim que você acha que representa bem o cinema nacional? Deixa aqui nos comentários que eu tô realmente curiosa pra saber. Curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque esse vídeo vai ter parte 2. Provavelmente vão aparecer alguns nomes que forem citados aqui nos comentários. Então já se inscreve pra você não perder essa continuação, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. É claro que o filme é uma adaptação do clássico literário Vidas Secas de Graciliano. É claro que o filme é uma adaptação do clássico literário nacional Vidas Secas de Ok. Com um homem misterioso chamado João. Gente, segundo porque ele também entrou para a lista dos 100 melhores filmes brasileiros. Como é que é?